Feliz nesse santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Convido os irmãos para ter a sua Bíblia no livro de 1 Crônica, seu capítulo 8, seu versículo 34, somente a parte A. Amém? Estou muito feliz de estar aqui nesse lugar. Quero agradecer a irmã Adriana, que foi um canal de bênção para nós podermos sair daqui. Pastor Joel Guedes, que nos confiou o microfone. 1 Crônicas, capítulo 8, versículo 34. Também quero agradecer ao jovem Rodrigo. Encontramos com ele quando descemos do ônibus, já íamos para o outro lado. Ele nos direcionou a falar com ele. Conhece a igreja do pastor Joel Guedes? Ele falou: estou indo para lá. Aleluia. Me leva. Amém? Quando acharam o amém? Capítulo 8, versículo 34. Somente a parte A. Diz assim: E filho de Jonatas foi Meribe Baal. E filho de Jonatas foi Meribe Baal. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Peço aos irmãos que tenham paciência com o irmão Leandro. E nós não somos nenhum pregador, amém, irmão? Nós gostamos de falar de Jesus. Temos talvez a unção, nem o conhecimento, nem talvez a eloquência dos demais irmãos que esteve aqui que nos antecedeu. Mas vamos ver o que Deus quer falar conosco nessa palavra. A história nos narra que o povo de Israel, ao tempo outrora, estava sem alguém para poder o guiar, sem alguém para poder o liderar, para poder o conduzir até a presença de Deus. E o povo estava fazendo tudo o quanto achava certo, tudo o quanto que devia. O que vinha na sua mente, eles achavam que era correto, assim eles faziam. E um homem chamado Naás, tendo conhecimento que o povo de Deus, está lá em 1 Samuel, no seu capítulo 11, estava sem ninguém para poder o liderar, ele resolveu chegar até os homens e os anciões de Israel e os jovens e disse assim: olha, eu quero dizer para todos vocês que eu vou cegar a vista direita de vocês. E vocês vão ter que me servir. Vocês vão ter que estar diante de mim, servindo ao meu reinado. E a história nos narra que os anciões começaram a chorar e prantear, porque o povo de Israel era um povo destro na guerra. Ou seja, eles eram dispostos a pelejar. Quem é homem aqui sabe. Quando o menino vai jogar uma bola de gude, fecha-se o olho esquerdo e mira-se com
o olho esquerdo e mira-se com o olho direito. Ou seja, Naás estava dizendo que ia tirar o olho da mira do povo de Israel. Ou melhor, para que nós venhamos entender, ele estava dizendo que iria tirar o poder do povo de Israel de pelejar, de guerrear com a espada e com lança. A história nos narra que Saul ainda não tinha sido separado, escolhido. Ele passou pelas ruas de Israel e viu os homens, os velhos, panteando e chorando. E ele se chega até um ancião e diz: por que é que você está chorando? Por que é que você está panteando? Estás cabisbaixo, com angústia no seu coração. E o ancião contou toda a história. Naás quer tirar o nosso olho da mira, quer nos fazer escravo. E a história nos narra que Saul, está na Bíblia, foi possuído pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi tomado pela presença do Espírito Santo de Deus, a mesma que nós sentimos aqui. E ele pegou em uma junta de bois, ele pegou um boi, e com uma mão ele agarrou o boi, e com a outra ele começou a despedaçar aquele boi. E a história diz que ele cortou aquele boi em 12 pedaços. Ele chamou 12 homens e disse: olha, vai até as 12 cidades vizinhas e leve esse pedaço de boi e convoque todos os homens da cidade em qual vocês entrarem para estar aqui amanhã nesse mesmo horário, nesse mesmo instante a qual eu estou falando contigo, porque eu quero falar com todos os homens de Israel. E os homens levam um pedaço de boi, e junto com aquele pedaço de boi, imagina eles entrando na cidade e apresentando: olha, Saul mandou apresentar esse pedaço de boi aqui para vocês. E ele disse: se vocês não estiverem lá na praça amanhã, em tal horário, ele vai fazer com vocês a mesma coisa que ele fez com esse boi. Ou seja, ele vai te despedaçar. O temor de Deus entrou nos homens de Israel. E no outro dia, estava um exército de 33 mil homens de frente de Saul, aproximadamente. E aquele moço toma a voz da palavra, pega, talvez se tivesse o microfone, bate e diz: ouve, ó Israel, aquele que afrontou o Deus de Israel, Naás, quando ele vir perante nós, ele se deparará com um exército de um homem só. Lutaremos com a mesma espada, guerrearemos com o mesmo propósito e sairemos campeão dessa batalha. A igreja do Senhor avançará e continuará sendo triunfante quando todos estiverem ligados no mesmo propósito. Aleluia. Quando todos estiverem pelejando com a mesma espada. Aleluia. Quando todos estiverem ligados com a mesma vocação. Aleluia. E a história nos narra que Saul é escolhido a rei de Israel. E o povo escolhe, mas eu creio plenamente que foi uma permissão de Deus. Só que ele começa a se desvirtuar do caminho qual Deus tinha proposto para ele. Ele começa a ir para o lado contrário ao qual Deus tinha traçado para ele, que é o povo. E Deus começa a se desagradar de Saul. Resumindo, ele chega até o profeta e sacerdote Samuel. Deus diz: Samuel, vai até a casa de Jessé o belemita, porque lá eu tenho me desprovido de um rei. Samuel teme e diz: mas se Saul descobrir, ele vai me matar. Deus usa de uma estratégia e faz que Samuel vai
até aquele lugar. Chegando na casa do pequeno ou grande, Jessé o belemita, ele se depara com homens formosos, jovens formosos, fortes. E o seu coração logo aponta dizendo: já me deparei com o rei, porque este tem postura de rei, tem estrutura de rei, e eu creio que tem chamada de rei. E quando ele pega aquela cambuca, aquele odre, para poder ungir o primeiro filho da casa de Jessé, a história nos narra que o Espírito Santo rejeita. E quando ele vai derramar, eu tenho certeza que é esse Espírito rejeita e ele traz de volta. E vai fazendo assim de um a um, ele olha pela aparência. E quando acaba os filhos da casa de Jessé, eu imagino o Espírito Santo de Deus palestrando com Samuel, dizendo: Samuel, tu anda tanto tempo comigo, que não entende que eu não vejo por fora, eu vejo por dentro. E ainda não percebeu que eu não olho para a aparência, eu olho para o que está dentro do íntimo. E ainda não percebeu que eu não olho para sinal, conjecturas humanas, eu olho para dentro do coração. E eu posso entender Samuel contrito e dando lugar, espaço para Deus. E o Espírito Santo de Deus palestrar com ele dizendo, conjecturo eu, então Senhor, me dá uma direção. E a direção que ele teve foi perguntar para Jessé se acabaram os mancebos da casa. E ele chega para Jessé: porventura acabou os mancebos da casa? Não tem mais ninguém para que eu possa ver? Jessé chega para ele e diz: olha, tem o mais novo, um pequeno, que está lá em cima do monte, apacentando as minhas ovelhas. Mas eu já quero te dizer que ele não bate muito bem da cabeça não. Porque outro dia eu fui espiar ele no monte, apacentando as minhas ovelhas, e ele fez um instrumento que ele chama de harpa. E eu cheguei devagarzinho no monte, e as ovelhas estavam quietinhas no canto, ele estava com as suas costas deitadas no pasto, e com aquele instrumento no seu peito, ele dedilhava e cantava: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastos, refrigera minha alma. Eu imagino Samuel tendo uma confirmação do Espírito Santo: é esse. Manda chamar, porque eu estou sentindo aqui que é ele. Manda chamar. E alguém vai até o monte e chama o menino que estava cheirando a ovelha, abandonado, esquecido, aonde ninguém dava nada. E alguém grita: Davi, vem correndo, vem depressa, porque Samuel está lá na tua casa, com um odre de óleo na mão, e ele vai separar alguém como rei, uma chamada divina. Já passou todos os seus irmãos, só falta você para poder ter comunhão na mesa. Vem correndo, Davi. Eu imagino Davi espiando as ovelhas e descendo e salmodiando: elevo meus olhos para o monte, de onde eu esperei tanto tempo, mas de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando Davi chega, Samuel entende que era aquele moço que Deus queria separar como rei, e derrama sobre ele uma unção, a qual ele não poderia de imediato assumir o reinado. Mas Davi conseguia viver com aquela situação. E em vez de ele derrubar aquele que estava acima dele para ele poder reinar, ele ajudava. Ele guerreava e pelejava ao favor de Saul. Mas Saul, com ciúme e atribulado por Satanás, ele começa a perseguir aquele moço, e tentando tirar a vida daquele moço, e tenta arrancar a vida dele com uma lança. E
situação ao qual ninguém quer estar presente, em uma perseguição humana, onde você tem que ficar fugindo e se escondendo. Deus levantou um amigo. Ainda tem amigo. Deus ainda levanta amigos quando nós estamos precisando. Quando não temos aonde reclinar a nossa cabeça, quando sofremos sozinho e colocamos a nossa cabeça no travesseiro e colocamos e abafamos a nossa voz e gritamos e gememos, porque somente Ele sabe e conhece a luta e o reveses é quando nós estamos passando. Deus levanta amigo para poder te estender o ombro e dizer: vamos embora, porque no momento de alegria eu vou estar contigo, mas no momento de tristeza eu serei o seu ombro, eu serei o seu consolo. E Deus levanta Jonatas, filho de Saul, e a história nos narra que a intimidade daquele moço foi tão grande com Davi que as suas almas se entrelaçaram. E Davi não estava mais aguentando aquela situação. Disse: Jonatas, seu pai está me perseguindo. Vê se não é assim. Eu sei que eu tenho chamado, eu sei que Deus me escolheu. Eu sei que Deus me chamou, amigo. Deixa-me ir embora e dar continuidade no meu ministério. Deixa-me ir, porque eu sei que o azeite, o óleo que desceu sobre mim não foi da terra, foi do céu. Eu sei que quem me olhou não foi o homem, foi Deus. Eu sei que quem me separou não foi nenhuma divindade terrestre, foi celestial. E Jonatas olha para Davi e diz: Davi, o homem pode ter escolhido Saul, mas Deus escolheu você. O homem pode ter escolhido Saul, mas Deus escolheu você. De repente você entrou aqui se arrastando espiritualmente, dizendo, numa circunstância a qual pegaram a sua história e amassaram e jogaram na lata do lixo, e dizendo que você não tem vocação para tal coisa, que você não sabe cantar, que você não sabe louvar, e escolheram outro pela aparência, e você continua aí, escondido, achando que a tua história terminou. Eu quero te dizer, não vai embora. Deus te escolheu. E aquele que começou a boa obra é fiel para poder aperfeiçoá-la. Sede firme e constante, sempre abundante naquele que te chamou. Aleluia. Mas quando chegamos aqui no livro de 1 Crônicas, vemos a descendência de Benjamim, irmão de José, aleluia, filho de Raquel com Jacó. E o interessante, irmão, é que aqueles jovens fizeram um pacto, fizeram uma aliança. Davi e Jonatas dizendo: olha, Davi, se você for primeiro, eu vou me lembrar da sua descendência. E Davi dizia para Jonatas: eu também irei me lembrar da sua. E outra, restituirei toda ela. E decorrendo a perseguição de Saul contra Davi, Saul tenta mais uma vez tirar a vida de Davi. E Davi foge para Naiote, que significa a terra dos profetas. E Saul perguntando, decorrendo o reinado, correndo o reinado, percorrendo o reinado, ele diz: onde está Davi? Quem viu Davi? Quem viu Davi passando? E sempre tem alguém que fala aonde você está. Disseram: olha, Davi foi para Naiote, está escondido lá na terra do profeta, dos profetas. E a história nos narra que Saul manda 3 soldados ir até Naiote para poder tirar a vida de Davi, onde Davi estava. Mas a história diz que quando eles chegaram até Naiote, no rancho dos profetas, Samuel estava presidindo, estava dirigindo um culto, onde o fogo estava caindo e todos estavam falando em línguas.
quando aqueles soldados chegaram para poder tirar a vida de Davi, a história nos narra que eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E eles voltaram profetizando. Quando chegaram até Saul, Saul fez isso por mais 2 vezes, 3 vezes. Ele mandou soldados até Naiote para poder tirar a vida de Davi. Mas quando eles chegavam, a presença era tão grande que aqueles soldados eram envolvidos pela glória, pela graça que estava ali naquele lugar. E Saul diz assim: se eu quero, que vá eu e faça. Saul pega a tua espada e coloca na bainha e começa a caminhar na direção de Naiote. Mas só que a Bíblia diz que com ele foi diferente. A presença de Deus não esperou Saul chegar para poder envolvê-lo. No meio do caminho, Saul foi tomado pela graça de Deus e começou a profetizar. E mais, ele rasgou as suas vestes e passou a noite toda com o rosto no chão, de cara no pó. O que eu quero te dizer com essa palavra? Que o que Deus tem para a tua vida é tão grande. A presença que Deus tem para ti é tão grande. O que Deus tem para ti nessa noite é tão grande, que quando seus inimigos virem sobre você, a presença que está sobre ti será tão tremenda, que vai envolver os seus inimigos. E os seus inimigos serão envolvidos por ela. E mais, Deus pegará eles e irá batê-los e humilhá-los no chão. E o nome do Senhor será glorificado na tua vida e na minha também. Mas Saul e Jonatas vai guerrear, vai pelejar. E a história nos narra que Jonatas morre naquela peleja. E aqui eu começo a pregar. E que mais um período de tempo, Davi é levantado a rei de todo Israel. E ele no seu palácio, desfrutando da chamada qual Deus tinha para ele, e vencendo guerras e vencendo batalhas. O menino que cheirava ovelha no monte senta no seu trono com conjecturo eu e começa a salmodiar o Senhor como ele fazia antes. E logo a presença de Deus traz ele à memória, o seu amigo Jonatas, que em tempos de crises sempre esteve ao seu lado, sempre esteve ao seu dispor, sempre esteve o ajudando. E ele chama Ziba e diz, e se lembra do pacto e da aliança que ele tinha feito com Jonatas, dizendo: Ziba, porventura há alguém na casa de Saul que eu possa usar de benevolência? Ziba diz assim: há ainda um, ó rei, aleijado de ambos os pés. Seu nome é Mefibosete. Está lá em Lodebar, na casa de Maqui, de seu servo Amiel. O nome desse menino era Merib-Baal. Quando ele nasceu, o nome representava tanto naquela época que Jonatas colocou o nome daquele menino de Merib-Baal, que significa herói do Senhor. Um nome que glorificava o nome do Senhor, que exaltava o nome do Senhor. Mas mediante uma guerra, aquela ama tenta fugir com aquela criança e deixa o menino cair, ele quebra os seus ambos pés. E ele é levado lá para Lodebar, uma cidade de silêncio, uma cidade sem pasto, uma cidade vazia, uma cidade onde nada frutificava. E quando ele chega na casa de Maqui, Maqui era servo de Saul, e Saul sempre ajudou Maqui. E para ele honrar Saul, para ele honrar a morte de Saul e de Jonatas, ele pega aquele menino que tinha o nome herói do Senhor e diz assim: não chamará-se-á mais Merib-Baal, chamará-se-á Mefibosete, que significa da boca da vergonha.
Ele pega o nome daquele menino que engrandecia e adorava o nome do Senhor e diz que ele teria que carregar a vergonha da morte do seu avô e do seu pai por toda a vida. E aquele moço fica numa cidade abandonada, onde não tinha provisão nenhuma, onde não tinha luz. Imagine ele crescendo e ouvindo a história que seu avô era rei, que seu pai era filho de rei, e que ele seria o sucessor de seu pai. Ele sabendo que heranças tinha ao seu dispor, mas no momento ele está num lugar abandonado e sozinho e vazio. De repente Satanás tentou pegar o seu nome e tentou mudar. Porque outrora tu glorificava a Deus, outrora tu adorava o Senhor, outrora tu pregava a palavra dele. Mas hoje, você não tem mais aquele nome que adorava e bendizia o nome do Senhor. Ele mudou o seu nome e te colocou num lugar vazio, num canto abandonado. E pensando que você poderia ter desfrutado da presença de Deus, mas ele te acusa dizendo que você não pode, que você não é capaz, que você não tem possibilidade de adorar o nome do Senhor. Mas ficamos nós com a palavra de Deus, que quando Ele nos chamar para cima, quando Ele nos tirar com força, lá em cima Ele nos dará um novo nome. Aleluia. E hoje o nosso nome está escrito no livro da vida. Outrora tu poderia ser um pregador, uma cantora, uma levita da casa do Senhor, mas hoje está como, aleluia, Mefibosete, abandonado, com o nome mudado. Ninguém olha mais para você e reconhece o teu ministério. Mas eu quero te dizer, Deus está te vendo do alto do céu. Ele conhece a Lodebar da tua vida em que você se encontra. De repente você olha para dentro de si mesmo e vê que não tem solução para o seu problema. A solução para o seu problema está aqui. Ele está aí do seu lado. É o seu amigo. É o Espírito Santo de Deus que olha para ti e diz: não temas, porque eu sou contigo. Não pasme e nem te espante, porque eu te ajudarei. Aleluia. Tu tem um nome, o teu nome é herói do Senhor. O teu nome é servo de Deus, servo do Senhor. Satanás não pode mudar aquilo que Deus já estipulou, que tu teria, que tu seria, que tu conseguiria e que tu almejaria. Se Deus te chamou, deixa Satanás arquitetar os planos deles que ele quiser. Mas Deus é contigo e não abre mão da tua chamada. Então nessa noite, se estás humilhado e abatido, olhe para o céu e veja que há um Deus que peleja as tuas guerras, que há um Deus que conhece os seus ares, há um Deus que conhece os seus us. Ele sabe aonde é que dói, Ele sabe aonde é que está a sua peregrinação. E nessa noite, eu não vejo Deus aqui tacando brasas de fogo, tacando fogo, para que a igreja possa pular e entrar, aleluia, nos mistérios santos de Deus. Mas eu vejo Deus com suas asas abertas e dizendo para ti: vem para cá porque aqui tem sombra, vem para cá porque eu sou onipotente, vem para cá porque eu quero te guardar. Aleluia. Êxodo capítulo 1 diz: deixa eu ver se é isso mesmo, a gente tem que vigiar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Viu? Aí o irmão ia falar: ó, o pregador falou heresia. Êxodo capítulo 2 diz que Joquebede teve um menino. Depois de 3 meses, ela não conseguindo mais esconder aquele menino, pega ele e coloca num cesto e põe ele no rio Nilo. O que Deus tem na tua vida vai chegar um momento que não vai dar mais para esconder. Não se pode esconder uma cidade edificada por trás do muro. Seu brilho vai se sobressair. Fica aí, irmão. Deus está te vendo. E ela coloca aquele menino no cesto. Mas antes dela colocar aquele menino no cesto, aquela criança de 3 meses no cesto, ela pega o
cesto e forra com junco. Uma folha de junco. Era a mesma folha que foi usada para poder escrever os pergaminhos, papiro. O lugar que usaram para poder te esconder vai ser o mesmo lugar que Deus vai escrever a tua história. E aquele moço, aquela criança, é posta no rio Nilo e começa a ir para um caminho contrário aonde era para ele estar. Ele era hebreu, estava indo para o Egito. Vai na direção que Deus quer te levar. Seja movimentado na direção que Deus quer. Aleluia. Fica na direção que Deus te colocar. A história diz que a filha de Faraó vê algo estranho vindo e pega aquele cesto. E quando abre, vê que o menino é formoso. Tu és formoso para Deus. Eu posso olhar para ti, dizer que você não é capaz, mas Deus olha para ti e diz assim: eu confio no ministério dela, eu confio no ministério dele, é formoso para mim. E ela pega ele e leva até Faraó e começa a tratar, a cuidar daquele menino. E a história nos narra que ela precisa arrumar alguma ama para poder amamentar, porque ainda era recém-nascido. E todas as amas egípcias, quando colocava perto do menino para poder amamentar ele, a criança rejeitava o leite materno. Que coisa interessante. E buscaram a própria mãe dele, Joquebede, para poder alimentar aquela criança. E quando Joquebede chega, ele logo pega no peito e começa a se alimentar. Você tem que conhecer o alimento que vem da casa de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas onde eu quero chegar é que a filha de Faraó só deu o nome para aquele menino depois do período do seu desmame. Ele só recebeu o nome de Moisés depois que ele desmamou. Tem muita gente hoje que nem desmamou ainda e já quer ter nome, já quer ter status, já quer ter fama, já quer ser estrela. Aleluia. Quando a minha filha nasceu, ela teve uma complicação. No primeiro dia de nascida, ela teve que ir para outro hospital lá em Bangu. E minha esposa ficou em Milópolis. E eu fui junto com a minha filha e ela ficou lá internada. E eu ia sempre visitar, ela ficou um período internada. Interessante que quando ela teve alta, a pediatra disse assim: olha, pelo tempo que ela ficou internada, ela não pegou peito. E a pediatra passou um leite lá para nós podermos alimentar ela com aquele leite. Eu me lembro como se fosse hoje, aquela mulher disse assim: olha, o leite materno tem 3 poderes. 1, abrir a visão da criança quando recém-nascida. 2, fortificar os dentes depois que ela crescer. Interessante, a criança mama e depois que vai ter dente, fortificado pelo leite materno. Outra, para fortificar os ossos da criança. O que eu entendo com essa palavra que Moisés só recebeu o nome no seu período de desmame? Era como se Deus estava dizendo para ele: antes de você ter nome, Moisés, eu vou ampliar a tua visão. Aleluia. Antes de você ter nome, Moisés, eu vou te dar estrutura. De repente você não está entendendo, porque ainda você não foi enxergado pelos olhos de Deus. Não é que você não foi visto, Deus quer te dar visão nessa noite, para quando tu almejar, você entender a longa conjuntura que Ele vai te levar a alcançar. Deus quer te dar raízes, para quando no período de luta bater em você, você dizer: bate mais, porque quanto mais bate, mais eu
Deus está dando raiz nessa noite. Deus está abrindo visão de gente aqui nessa noite. Quando Ele te levantar, Ele vai te levantar com força. Muitos vão olhar e não vão entender. Vão fazer como aquele cego de João 9,9. Uns olhavam para ele e diziam, não é ele. E outros olhavam e diziam, parece-se com ele. E outros diziam, não é ele não. Está na Bíblia, João 9,9. E ele teve que bater no peito do milagre que Deus fez na vida dele e dizer para o vizinho, sou eu! Sou eu! Aquele que me indicava a maneira do caminho! Hoje eu estou vendo, hoje eu enxergo a beleza desse Deus! Aleluia! Deus tem promessa para você, retenha-te firme na fé, na esperança, porque fiel é aquele que te prometeu! Louvado seja o santo nome do Senhor! Manda chamar. Ziba prepara a carruagem real. Prepara os melhores cavalos. E vai de destino a Lodebar. Um lugar de silêncio. Talvez é o lugar onde você se encontra nessa noite. Um lugar vazio. Talvez tão vazio, tão grande dentro de você. Um lugar sem pasto, aonde não frutifica. Ah, mas eu queria que o pregador viesse aqui e me fizesse ser batizado com o Espírito Santo. Quando eu comecei, eu disse que eu não era pregador, mas eu gostava de falar de Jesus. E Jesus manda te dizer que Ele cuida de você nos momentos difíceis. Que Ele estará ao seu lado. E aquela carruagem, aqueles cavalos cavalgando até Lodebar. Imagine um lugar de silêncio, um lugar vazio. Alguém na porta de Lodebar começa a dizer assim, estou ouvindo algum barulho estranho. Um barulho que nós não ouvimos por aqui naturalmente. É um barulho de cavalgar de cavalos. Aleluia. É um resquício de carruagem. É uma carruagem celestial. Eu já posso ver a carruagem celestial vindo te buscar nesse lugar de silêncio, nesse lugar vazio, enquanto a tua vida espiritual se encontra. Aleluia. E quando ele entra em Lodebar, Ziba desce e pergunta, onde está Mefibosete? E alguém diz, está ali, ó. Canto abandonado, esquecido, com seus ambos os pés quebrados. Ziba chega mediante aquele moço e diz, Mefibosete, a sua hora chegou, vem comigo. Imagine dentro do seu coração ardendo, e o seu coração palpitando, e ele achando, a minha vida vai mudar, minha história vai mudar. E quando ele tenta se levantar, ele se esquece que ele era aleijado. E não consegue. Ele diz, eu sou aleijado. Eu não posso ir até a carruagem. E Ziba manda 2 soldados pegar um no braço esquerdo, outro no braço direito. E levando ele até a carruagem celestial. De repente você está aqui nessa noite, de uma maneira que você não consegue nem se locomover, espiritualmente dizendo. Você até quer, mas não tem força para poder levantar sozinho. Deus coloca 2 seres angelicais, um de cada lado, e te diz, nem que seja arrastado, tu vem para a minha promessa e toma posse daquilo que eu te ofereço. Sente o Espírito Santo de Deus te levando até a carruagem de Deus que te direcionará até o palácio. Aleluia! Quem vê nessa noite adore, adore, adore. Hoje é noite de adoração, de bendizer ao Senhor. Ele está aqui para poder te levar a lugares onde tu nunca foi antes, a galgar lugares onde tu nunca alcançou antes, a enxergar coisas
coisas que tu nunca enxergou antes, a sentir coisas que tu nunca sentiu antes. Entra na carruagem de Deus, entra. Entra. Aleluia. Deixa Ele te levar para o palácio. Não queira dar cabo da tua chamada. Não queira dar cabo da tua história. Quem te chamou foi Deus. Quem peleja contra ti, peleja contra Deus. Quem fala mal de ti, fala mal de Deus. Quem arquiteta planos contra ti, arquiteta contra Deus. Por quê? Porque tu é pequeno, mas o teu Deus é grande. Tu é mortal, mas o teu Deus é eterno. Tu é fraco, mas o teu Deus é forte. Vai em direção ao palácio nessa noite. Quando ele chega no palácio, está Davi, irmão, sentado no trono, e aquele moço entra arrastado na presença do rei. Quando ele chega diante da presença do rei, ele inclina a sua cabeça. E Davi diz: Mefibosete. Ele levanta a cabeça devagarzinho e diz: teu servo. Sabe qual foi a resposta de Davi para aquele moço? Ele disse assim: não temas. Não temas. 365 vezes está escrito a palavra não temas na Bíblia Sagrada. E foi essa que Davi usou para Mefibosete, e é essa que Deus está usando para ti nessa noite. Não temas, porque aonde eu vou te levar é lugar grande. Não temas, porque o que eu tenho para ti vai se expandir sobre a tua família. Não temas nessa luta, nesse vento, nesse deserto, porque o que eu tenho para ti é uma coisa celestial. Aleluia. Aleluia. Deus, nessa noite, muitas pessoas eu ouço dizer que Deus vai preparar a mesa no deserto. E está na Bíblia, Deus prepara a mesa no deserto, sim, mas Deus tem uma palavra maior para você nessa noite. Chega de deserto. Deus não vai preparar a mesa para ti no deserto. Não fique triste, porque o que Ele tem para a tua vida é um banquete, é uma mesa preparada no palácio. Se alimenta dessa mesa. Se alimenta dos alimentos que tem nessa mesa. Come e bebe, porque Deus tem uma obra salvífica na tua vida. Se o homem não dá nada por você, se Satanás tentou frustrar os seus sonhos, os seus projetos, se ele olhou para a tua família e disse que lá tem um traficante, se ele olhou para a sua família e disse, olha que ela é uma prostituta, se ele olhou para a sua família e disse que lá tem um alcoólatra, que não vai ser liberto, que vai dar cabo da vida dele, que você não vai conseguir, que você não vai conquistar, que Deus não vai libertar, não adianta você orar, você buscar, você se separar, porque o projeto dele já está traçado. Deus diz para você nessa noite, tem mesa preparada no palácio, e nessa mesa, o alimento que está lá, aleluia, é a libertação do teu marido, o alimento que está lá é a salvação da tua filha, o alimento que está lá é a salvação do teu filho. Aleluia. Elias, já estou terminando. 5 minutos no máximo. Elias, depois de profetizar, depois de fazer uma ruaça no inferno, que coisa, ele faz igual eu faço, igual você faz. Vai para a caverna, se esconde, depois de uma ameaça que Jezabel faz para ele. Jezabel deu 24 horas para poder matar aquele homem. Em 24 horas, Elias, eu vou tirar a tua vida, eu vou dar cabo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Deus está aqui. Deus está aqui. Em 24 horas eu vou acabar com a tua vida. Eu vou dar cabo do seu ministério profético. Tudo aquilo que você profetizou não vai servir de nada.
Você vai morrer, Elias. E a história narra que Elias foge e se esconde numa caverna. A Bíblia diz que um anjo veio e chegou até Elias. E depois